Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Esta semana ainda tivemos muitas perguntas sobre a PEC dos pensionistas. Afinal, do que se trata esta proposta de emenda à Constituição Federal? Então vamos tentar explicar em poucas palavras do que se trata esta proposta. No começo do ano passado, 2019, o governo federal enviou ao Congresso Nacional a PEC número 6. Tratava-se da reforma da Previdência Social. Esta PEC número 6 deu origem à Emenda Constitucional 103, depois que foi promulgada no dia 13 de novembro do ano passado. E uma das mudanças desta reforma da Previdência Social atingiu diretamente os viúvos e as viúvas do país, os pensionistas do INSS. Antes desta reforma, ou seja, antes do dia 13 de novembro de 2019, as viúvas e os viúvos, ou seja, os pensionistas do INSS, recebiam a mesma pensão que o cidadão recebia em vida. Se o cidadão que faleceu em vida recebia R$3.000, a viúva passou a receber os R$3.000. Se a pessoa que faleceu recebia o teto previdenciário R$6.106 em vida, o ente que ficou recebia esse mesmo valor. Esta mudança que o governo federal fez deixou em 60% este valor e acrescia 10% ou acresce 10% a cada dependente. Então vejam que depois do dia 13 de novembro do ano passado, os pensionistas não conseguem mais receber a pensão integral da pessoa que faleceu. Se apenas ficar um dependente, recebe apenas 60%. Se ficarem 2 dependentes, 70%. 3 dependentes, 80%. 4 dependentes, 90%. E só se ficarem 5 dependentes, recebem 100% da pensão do cidadão que faleceu. Nós achamos injusto. E a economia que o país fez é muito pouca. Vejam que mais de 70% das aposentadorias e pensões pagas pelo INSS, o valor é de um salário mínimo. Então são poucos os pensionistas que recebem mais que um salário mínimo. E este pouco foi atingido. À época nós dissemos, e eu sempre repito isto em vídeo, esse governo cometeu a maior covardia da história do país com as viúvas e os viúvos da nação. Nunca, em tempo algum nesse país, desde o seu descobrimento, no dia 22 de abril de 1500, se cometeu uma covardia tão grande com os seus filhos. Os atingidos foram viúvas e viúvos do INSS. Então agora nós queremos mudar este texto constitucional. Não se pode mudar através de um projeto de lei, não se pode mudar através de um decreto, nem através de uma medida provisória. É necessária uma PEC, proposta de emenda à Constituição. E é esta PEC que vamos tentar colocar agora no começo de 2021 no Congresso Nacional. Por isso pedimos para subir a hashtag PEC dos pensionistas, como está escrito aqui embaixo. Essa é uma das nossas lutas para 2021. Por isso nós estamos pedindo o apoio de todos. Já falei aqui que conversei com o Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, que é o autor do 14º salário, para ele fazer este projeto, e nós vamos conversar com alguns parlamentares para que ele apresente no Congresso Nacional. Porque o cidadão comum pode fazer, mas não pode apresentar em seu nome no Congresso Nacional. Graças a Deus,
quando Sandro, Milton e Felipe voltaram de Brasília, deixaram lá muitas portas abertas. E uma das principais foi a porta do deputado federal Ricardo Silva. Também tem Zé Silva, tem o senador Paulo Paim, tem o senador Esperidião Amin, tem o deputado federal Pompeu de Matos. Então nós vamos ver para quem nós entregaremos esta PEC, que eles apresentem no nome deles ou no nome dele. Então este é o nosso intuito. E nós estamos entrando em contato com vários canais de todo o país pedindo apoio. Já falei a vocês que conversei com Sandro Lúcio, conversei com Milton Dantunes, conversei com Felipe Brito. Esses 3 amigos eu já esperava o apoio deles, porque nós temos parceria nos nossos canais. E entre nós 4 não há nenhuma briga de egos. Ninguém aqui quer ser melhor que ninguém. Nós queremos realmente que aposentados e pensionistas sejam ouvidos. E muito mais amigos estão se incorporando a esta luta. E posso até aqui falar alguns que consegui falar através de telefone com eles. Então conseguimos o apoio de vários amigos que têm canais e outros não têm canais, mas também se comprometeram a nos ajudar. O canal Brasil Novo de Caco Siqueira, o canal Delícias com Ionara Abdu, que é a esposa de Caco Siqueira, o canal VF News de Verusa Figueiredo e outros que nós estamos tentando falar através de telefone. Eu estou fazendo questão de ligar para este pessoal. É tanto que ontem eu passei o domingo fazendo ligações. Então, assistindo uma live do canal Brasil Novo, eu vi alguns amigos falando exatamente nisso. E ontem eu falei com 2 amigos. Foi o Birajara Barbosa Machado. Bira Barbosa, o nosso amigo lá de Porto Alegre. É uma pessoa excepcional e já nos prometeu ajuda para entrarmos nesta batalha. Nós vamos tentar a PEC dos pensionistas. E ontem também eu falei com Robson Campos, outro amigo lá de Guarulhos. Também enviei um e-mail para César, do canal Rumo ao Nada. Se não me engano, também é Porto Alegre. Então nós estamos juntando todo o país. Vejam que aqui no Nordeste temos o jornalista Milton Dantunes, que é de João Pessoa, na Paraíba. Descendo um pouco, Verusa Figueiredo, do canal VF News, em Salvador, na Bahia. Aí em São Paulo tem o canal Brasil Novo e Delícias com Ionara Abdu, São Paulo. Tem Robson Campos, que é em Guarulhos. Descendo mais no sul, mandamos um e-mail para César, do canal Rumo ao Nada. Temos em Porto Alegre o nosso amigo Ubirajara Barbosa Machado, Bira Barbosa. Então, como vocês podem ver, nós estamos unindo o país. Em São Paulo também temos Sandro Lúcio Gonçalves e em Niterói, Felipe Brito, do canal Felipe Brito Oficial. Então, o que nós queremos é mais apoio. Vamos subir esta hashtag, PEC dos pensionistas. Então, pessoal, era basicamente isto. Esta é a nossa luta para 2021. Mas não só essa. Como todos sabem, temos a criação da bancada do idoso. Uma ideia que é minha, de Sandro Lúcio, de Felipe Brito e de Milton Dantunes. A PEC dos pensionistas foi uma idealização minha, que de imediato teve o apoio de Sandro Lúcio Gonçalves, que eu falei com ele por telefone e ele disse, pode contar comigo. Felipe Brito, Milton Dantunes, desses amigos eu já esperava de imediato o apoio.
É tanto que quando eu falei com eles, eles disseram: professor, pode contar com a gente. Vejam que o governo federal faz uma economia muito pequena, porque 70% dos aposentados e pensionistas já recebem um salário mínimo. O que o governo fez foi prejudicar uma parcela que recebe acima de um salário mínimo, e nós não achamos justo. Vou dar um exemplo. Se o cidadão em vida recebia R$3.000, a família vivia com um padrão de R$3.000 por mês, com esse cidadão recebendo a sua aposentadoria. Pela regra antiga, antes do dia 13 de novembro de 2019, se ele falecesse, a viúva ou o viúvo, nesse caso a viúva, ficaria com a pensão integral dele, R$3.000. Após a reforma da Previdência Social, a emenda constitucional 103, se o cidadão falecer, a viúva não tem mais direito a receber integralmente esta pensão. Isso depois do dia 13 de novembro do ano passado. Vamos dar o exemplo desses R$3.000. Pelas regras atuais, se o cidadão recebe R$3.000 de aposentadoria e ele falece, a viúva, se ela ficar só, se não tiver mais nenhum dependente, vai receber 60% deste valor. Então dá 3 vezes 6, 18. Ela recebe R$1.800. Passa a receber de imediato R$1.800, com uma perda de R$1.200 por mês. Se multiplicarmos R$1.200 por 12 meses, é só calcular 12 vezes 12, 144, dá R$14.440 de perdas em um ano. Então, essas pessoas que recebem um pouco a mais do salário mínimo, que é cerca de 30% dos pensionistas, tiveram um impacto profundo, este impacto nos seus benefícios. Vejam que além de perder o companheiro ou a companheira de uma vida toda, o governo federal ainda castiga essas pessoas quando diminui quase pela metade uma pensão por morte. E a pensão por morte é um direito do cidadão, porque ele trabalhou a vida toda para deixar para a família. E o governo se apropria desses valores. O cidadão trabalhou, ele, para aposentar-se no INSS, ele contribuiu durante toda a sua vida laborativa. E depois que ele falece, o governo se acha com o direito de fazer o que bem entender com a pensão deste cidadão. É neste ponto que nós não concordamos. É tanto que já falei aqui para vários amigos, que são colegas professores e até amigos advogados aqui da região. Nós podemos conversar a respeito da idade do pensionista. Como hoje diz que acima de 44 anos recebe vitalícia. Neste ponto, nós poderemos até conversar, chegar a um bom termo. Porém, no valor do benefício, não. Ele precisa de imediato voltar a ser 100% do benefício do cidadão. O cidadão que falece, que trabalhava, ou a cidadã que trabalhava, que falece, que deixa para o dependente que ficou, tem que deixar a pensão em 100%, e não o governo tirar 40%. Vejam que o Congresso Nacional foi conivente à época, porque o ministro Paulo Guedes fez o projeto, a PEC número 6, e enviou para o Congresso Nacional. Foi o Congresso que aprovou. E nós queremos mudar exatamente este ponto. É o ponto que vai dizer: o cidadão que falece deixa 100% da sua pensão para a viúva. Se esse cidadão que faleceu recebia salário mínimo, ele deixa para a viúva o salário mínimo. Se ele recebia o teto previdenciário, hoje em R$ 6.106, ele deixa para a sua viúva ou seu viúvo R$ 6.106. É injusto
Repito, foi a maior covardia que esse governo fez com os pensionistas do país. E eu estou falando desse governo porque foi ele que fez. Se fosse outro que tivesse feito, eu falaria do mesmo modo, não tem nenhum problema. Aqui não é questão de ideologia. Aqui é questão de justiça social. E não pegar uma parte dos pensionistas e prejudicar deliberadamente. Como falamos, esta economia que foi feita foi irrisória, mas prejudicou tanta gente neste país. O cidadão falece, a família enlutada, sofrendo com a morte daquele cidadão que se foi, ainda uma quebra de 60% nos benefícios do INSS. Nós não achamos justo. Por isso, precisamos subir esta hashtag PEC dos pensionistas. E aproveitar este final de vídeo para agradecer de coração aos dois amigos que me atenderam ontem. Meu amigo Bira Barbosa, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um forte abraço, Bira, e a todos os amigos gaúchos. E também Robson Campos, lá de Guarulhos, em São Paulo. Forte abraço para todos os paulistas. Esperamos contar com o apoio dos amigos e principalmente do governo nesta luta. O governo vai ter uma grande chance de desfazer esta covardia que fez com os pensionistas do país. Eu até falei em vídeos anteriores e vou repetir. Se eles mudaram a Constituição Federal para pior, nós desmudaremos. Até me perguntaram, mas esta palavra desmudaremos existe? Eu acho que não. Mas como tem construir e agora desconstruir, que pode ser desconstruir ou destruir, então pode ser mudar e desmudar. Então no verbo desmudar, a primeira pessoa do plural, do presente e do indicativo passa a ser nós desmudaremos. Hoje é segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020. Muito obrigado a todos.